sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Boa noite, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui com você nesta noite, no primeiro programa de 2026. Olha que bênção, no programa Vidas para Cristo. Esse programa apresentado pela pastora Cristiane, o pastor Patrick. Eles não estão aqui, quero já justificar a presença deles, a qual eles fazem esse programa com muito amor, muito carinho, há mais de 5 anos. Olha que bênção, né, gente? É um programa abençoado que tem alcançado vidas para o reino do Senhor. E nós queremos aqui justificar que eles estão de férias, passeando um pouquinho, descansando com a família. Isso é muito importante. Deus abençoe a pastora Cris, pastor Patrick, a Esther, a Ruth, essa família abençoada que nós amamos muito. E nós agradecemos a Deus também esse privilégio de estarmos aqui no primeiro programa deste ano, 2026. E eu não estou sozinha, não. Eu estou com uma pessoa abençoada, uma pessoa que eu amo muito, que faz parte da minha vida, da minha história. Estamos aí casados esse ano, vamos ir para 28 anos de casado. Olha que bênção. Não estou sozinha, estou aqui com o pastor Marcos, meu amor da minha vida, né, meu amor? Eu te amo. Também te amo. É que verdade. bom estarmos aqui, né? Muito bom estar aqui. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor possa alcançar as suas vidas, sua família, toda a sua parentela, no nome de Jesus. Nós estamos iniciando o programa, né, meu amor? Vidas para Cristo. Isso mesmo. E no primeiro programa do ano de 2026, nós temos a incumbência aqui de falar do amor de Jesus, falar da palavra do Senhor, orientar famílias, casais, assim por diante. E nós estamos felizes, né, meu amor? Poder receber o convite da pastora Cristiane, pastor Patrick. Nós queremos aqui ser grato a vocês, a esse casal, essa família que nós aprendemos a amar, família abençoada, família de Deus, que está nos nossos corações. Eles estão ausentes, como a pastora Jusilene disse, eles estão à viagem, de férias, e nos deu essa oportunidade de estar aqui com vocês no primeiro programa Vidas para Cristo do ano de 2026. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra em especial para a sua vida. Nós vamos aqui contar algumas experiências e vai ser bênção em nome de Jesus. E depois vamos ministrar uma palavra abençoada para o seu coração, né, meu amor? Isso mesmo, nós vamos iniciar fazendo uma oração, né, meu amor? Isso aí. Para que a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, que Ele é muito importante, eu falo que Ele é meu melhor amigo. Sem o Espírito Santo de Deus nós não fazemos nada. E nós queremos chamar a existência dele neste momento, neste programa, para que cada palavra que aqui seja ministrada venha de encontro ao teu coração, à tua mente, à tua alma, e venha trazer alívio para a tua vida. Que nesse 2026, nesse primeiro programa deste ano, que o Senhor venha falar profundamente ao teu coração, à tua mente, à tua alma, venha te dar direção, para que esse ano seja um ano de vitória, um ano de conquista, que mesmo que venha lutas e aflições, você venha vencer, porque Cristo, Ele é o mais interessado que você seja mais que vitorioso. Então vamos orar, meu amor? Vamos sim. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela graça e oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais uma vez na Tua presença aqui nesse programa, Pai, na TV Shalom, onde nós estamos com a incumbência de levar a Tua palavra, de falar do Teu amor. Obrigado, Senhor, por estar aqui nesse programa tão abençoado que há mais de 5 anos tem abençoado vidas,
tem, ó Pai, feito algo extraordinário na vida das famílias, através, ó Pai, da pastora Cristiane, pastor Patrick, e nós somos gratos a Deus poder iniciar o primeiro programa do ano de 2026 e podemos ser canal de bênçãos na vida de todas essas pessoas. Pai, que o Senhor possa tocar nos corações de todos os ouvintes, todas as pessoas, as famílias que já nos ouvem a partir desse momento, e todos que vão ouvir esse programa, todos que vão estar acessando as redes sociais, as plataformas, para que elas possam também ser abençoadas em nome de Jesus. Eu te peço que através deste momento, ó Pai, o Teu Espírito Santo, o Senhor Jesus, possa falar nos corações e possa nos abençoar nos momentos que estaremos aqui apresentando esse programa, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Antes de nós iniciarmos aqui, eu tenho conversado muito com o Senhor, e o Espírito Santo de Deus, ele vem me dando uma mensagem através de Abacuque 2:2. Ele fala sobre a visão, clareza e cumprimento. Diz assim o texto em Abacuque 2:2: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, aqui Abacuque, ele questiona Deus diante da injustiça e crises. E Deus responde mostrando que Ele continua no controle e que tudo tem um tempo determinado. Então Abacuque, ele sempre questionava o Senhor, mas ele, sendo considerado um dos profetas menores, ele, nesse questionamento com o Senhor sempre respondeu para ele. E é interessante que o Senhor, ele fala para ele, fala assim, escreve a visão e torna bem legível. Eu quero te dizer nesta noite que 2016 está aí. Eu não sei qual tem sido a sua visão. Talvez 2025 foi tão ruim para você, foi cheio de lutas, aflições, problemas, mas 2026 pode ser diferente. Aleluia. Tem tudo para ser diferente, desde que você tenha visão, clareza do que o Senhor tem para a tua vida. Quando Abacuque, ele questiona o Senhor fala para ele: escreve a visão e deixa ela bem clara. Qual é a visão que você está tendo? Qual clareza que você está tendo? Eu falo para você que quando eu orava ao Senhor através dessa palavra, o Senhor falava comigo: olha, escreve o que eu estou te mostrando, que 2026 vai ser diferente. Eu tenho muitas promessas para a tua vida e muitas delas vão se cumprir. Olha o que o Senhor falou comigo. Mas uma coisa eu tenho, que eu sou determinada. Por eu ser determinada, eu sei aonde eu quero chegar. Então 2026, você tem uma visão. Você ora ao Senhor e o Senhor te mostra, e o Senhor, Ele determina, Ele te ajuda a chegar neste lugar, a chegar nesse determinado momento deste propósito da tua vida. Mas a partir do momento que você saiba onde você quer chegar e como você quer chegar. O interessante é que Deus é Deus de ordem. A visão, ela precisa ser clara, organizada e compreensível. Fé não exclui planejamento. Se você quer um 2026 diferente, planeja. Coloca bem claro no papel aonde você quer chegar, para que ao final de 2026 você vê e você fala: poxa vida, eu tive visão, o Senhor me deu essa visão e eu consegui chegar até aqui. Então, que você fica com esta palavra, que orar, escrever, planejar, agir e esperar, o Senhor vem e age na tua vida. Não é mesmo, meu amor? É verdade. E eu tenho observado por esses dias, essa mulher da minha vida, a pastora Lucilene, ela tem... Ele é apaixonado, tá? Ela tem dedicado a esta passagem bíblica de Abacuque, já por algumas semanas que ela já está observando, tem orado, tem feito alguns estudos e ela vem compartilhando comigo esta palavra e verdadeiramente a gente fica imaginando assim, quantas pessoas que encerraram o ano de 2025 e já estão no ano de 2026,
sem projeto, sem perspectiva, sem visão, sem algo assim que ela pode pensar assim e analisar e falar assim, poxa, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. E às vezes ela fica estagnada, ela fica estacionada, né? Então, através dessa palavra que você já compartilhou comigo, e nós juntos dedicamos essa vida na presença do Senhor, para que nós possamos alcançar essa visão, igual de Abacuque. A gente fez alguns planejamentos, alguns projetos, e já no ano de 2025 que nós queremos realizar no ano de 2026, né, meu amor? Porque, assim, tem gente que fala assim, o ano está acabando, 2025, mas 2026, não, mas o 2026 vai ser um ano de bênção, de vitória, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que tem um porém. Se no ano de 2025 você não despertou para fazer, talvez no ano de 2026 você também não vai despertar. Por quê? Você precisa fazer no agora, no já, de imediato. Não pode esperar assim, não, amanhã eu faço, depois eu faço. E tem tantas pessoas que estão agindo desta forma, tem tantas pessoas que estão agindo desta maneira, pensando assim, não, uma hora eu faço, uma hora eu realizo, uma hora vai dar certo. E se essa hora não der certo? Porque assim, quantas pessoas já estão lá na frente e você está aí atrás, e olhando assim, poxa, eu poderia estar lá na frente e eu estou aqui ainda parado. Então o que falta para você poder ter essa visão? O que falta para você poder ter essa experiência? E uma das dicas que eu posso dar para você é você se prostrar diante de Deus, pedir orientação ao Senhor, convide o Espírito Santo para te ajudar, para que você possa orar, ler a palavra, desenvolver algo para a sua vida, para os seus projetos, para a sua família, talvez para a sua empresa, para o seu empreendimento, não sei. Mas você precisa dar o primeiro passo, não pode ficar esperando o que venha acontecer. Não, eu preciso sair desse patamar. É como o degrau, você precisa pisar o primeiro degrau, o segundo, até chegar no último degrau. É assim que é o sucesso das pessoas. E a gente não pode esperar que o sucesso venha sem a gente dar o primeiro passo, sem a gente fazer a nossa parte. Deus, ele tem o poder de transformar coisas extraordinárias sobre a nossa vida, mas tem uma coisa, primeira coisa, você precisa resolver aquilo que é ordinário, que seja de ordem, né? Você precisa priorizar algumas coisas na sua vida para que o extraordinário possa chegar na sua vida. Então não tem condição de você viver um extraordinário na sua vida se você não tem a postura, se você não tem como que eu posso dizer assim, a força de vontade de querer fazer algo para poder se desenvolver, para poder você se avançar ou se estiver no próximo nível. Então a gente começa assim dizendo para vocês, 2025 acabou, não tem como lamentar, já era, já foi, nós estamos num próximo ano, 2026, então você precisa reagir. Então reaja nesta noite, faça alguma coisa diferente. Albert Einstein sempre fala, né, meu amor? A gente só vai ter resultados diferentes se a gente fizer coisas diferentes. Se você fizer coisas normal, você vai também ter objetivo e conclusão normal. Mas comece a fazer algo diferente que você vai ver que Deus vai começar a agir na sua vida. A começar orando, buscando a Deus, lendo a palavra, fazendo devocional e colocando em prática todos os seus projetos. Eu tenho certeza que Deus vai agir nesse negócio, né, meu amor? Isso mesmo, é verdade. Olha só que bênção, né? E através dessa palavra que nós iniciamos aqui, falando para você ter visão, fazer algo diferente, quero convidar você a participar do Casados para Sempre 2026, não é, meu amor? É verdade. Vai começar em fevereiro, tá gente. Chegando, gente. Olha que bênção. Estamos fazendo as inscrições já. Vou deixar aqui o contato, tá bom? É 12-988 13 9007. Tem também o outro contato, que é o WhatsApp também, que é 12-988 14 6096. Pode estar entrando em contato conosco, fazendo a sua inscrição para participar do Casados para Sempre, para que a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento seja abençoado. Por isso que nós estamos aqui iniciando essa mensagem para você, falando sobre visão, propósito, planejamento. Quando você faz algo diferente, as coisas acontecem diferente na tua vida. Então venha fazer o Casados para Sempre conosco na Assembleia de Deus Missão, sede
aqui no centro mesmo, na terça-feira. Olha que bênção, nas terça-feiras, 19h30. Vamos iniciar em fevereiro este curso. É um curso abençoado, que tem abençoado vida, que tem abençoado casais. Nós temos também o Instagram do Missão Casais. Você pode falar, meu amor? Sim. O Instagram do Missão Casais, Missão Casais Sede. Isso. Tudo junto, Missão Casais Sede. Você vai estar lá conectando com a rede social do nosso Ministério de Casais, da nossa igreja, e você pode estar acompanhando tudo, os acontecimentos e todas as coisas que vão ser feitas durante todo esse ano, inclusive o curso Casados para Sempre, que a gente está te convidando para você poder fazer parte. Vários casais já participaram e foram abençoados, né? Isso mesmo, nós temos vários testemunhos. De casais que participaram do Casados para Sempre, depois vieram fazer o aconselhamento 434 e foram abençoados. Tiveram casamentos restaurados, vidas restauradas, famílias restauradas. Então nós estamos aqui convidando você para ter um 2026 diferente, começar diferente, fazer diferente, para ter resultado diferente. Então venha fazer o Casados para Sempre. Aqui nós iniciamos falando para você sobre visão que Abacuque teve. E algo interessante, né, meu amor? Que assim, nós fomos chamados para este Ministério de Casais e Famílias, há 25 anos atrás. Esse ano está fazendo 26 anos, né? Sim, exato. 26 anos que o Senhor nos chamou para este ministério. Não foi à toa que o Senhor nos chamou. O Senhor chama as pessoas, o Senhor chama o servo do Senhor com propósito, para fazer a obra dele e fazer de forma extraordinária. E meu esposo, ele me conheceu através de uma foto. Olha que bênção! Exatamente. Uma foto. Quero aqui contar esse testemunho, rápidas palavras, depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada pelo pastor Marcos Prudente, uma bênção, meu esposo. Ele pode falar com muita propriedade, porque eu conheço, eu convivo com ele, então eu sei aonde nós estamos falando aqui, que nós estamos falando da palavra do Senhor de Aleluia. Forma extraordinária e falando com propriedade. Então quero dizer para você que quando o Senhor me deu uma visão, há mais ou menos 28 anos atrás, 29 anos, né? O Senhor me deu uma visão. E eu orando ao Senhor, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor tem obra na minha vida, eu sei do propósito do Senhor na minha vida. E através desse propósito que o Senhor tem na minha vida, eu preciso que a pessoa que o Senhor preparar para mim, ele também tenha o mesmo propósito, ele também tenha a mesma visão, para que nós possamos fazer a obra do Senhor com excelência. E o Senhor sempre falava que o Senhor queria trabalhar com casais e família na minha vida, que o Senhor estava nos chamando para isso. E foi quando uma foto minha, né, meu amor? Exatamente. Foi parar lá no Rio de Janeiro, gente. Olha que bênção. Pode contar, meu amor. Então, você sabe que aquele ditado que amor à primeira vista, no meu caso foi amor a primeira foto. A primeira foto. Eu olhei aquela foto, eu fiquei apaixonado pela foto, olhei aquela moça linda, maravilhosa, estava com um vestido vermelho, muito lindo, cabelos loiros, tava demais. Aí eu fiquei apaixonado só de olhar aquela foto. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero casar com essa moça, mas não sabia, né? Se ela... A gente nunca tinha se visto, nem se conhecia. Eu era de São José aqui, e ele lá do Rio de Janeiro. Não se conhecia, nunca tinha se falado, mas quando Deus tem um propósito, e vale até para vocês que estão... Você jovem que está querendo namorar, vai uma dica para você. Se você tem um propósito no seu coração de casar com uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai corresponder aos seus objetivos, porque não basta somente olhar, a pessoa é bonita, é linda e vou casar com ela, mas às vezes você não conhece. Já vamos contar para vocês a nossa história, mas talvez você não conhece como é essa pessoa, a forma que ela é, como que ela trata os seus pais e assim por diante. Então, o namoro é uma fase de conhecimento, e a gente estava nessa fase de conhecimento após a visão daquela foto. A gente começou a namorar e a gente começou através de cartas, né, meu amor? E hoje não tem mais isso, né? Mas naquela época, não é que nós somos antigos, não, velhos, não. Mas
Naquela época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. Era a carta que a gente escrevia e o correio entregava. E é interessante que eu escrevia aquelas cartinhas para ela, e muito carinhosa, também com versículos bíblicos, falava para ela de experiências que eu estava tendo naquele momento no reino de Deus, né? Algumas viagens missionárias que a gente tinha feito, e mandava foto para ela e assim por diante. E assim a gente foi se conectando, a gente foi se conhecendo, e é interessante que quando ela me viu também pela primeira vez, a foto, né? Porque ela não tinha me visto ainda pessoalmente, mas pela foto, aí ela foi e falou assim: é essa pessoa mesmo que eu estava pedindo para Deus, né, meu? Isso mesmo. É interessante que quando ele me viu pela primeira vez pela foto, ele segurou a foto e não devolveu para a dona da foto, que era uma amiga minha, que tinha mostrado para ele. E quando ela veio para São José, que ela foi falar de um rapaz que tinha segurado a minha foto, eu falei para ela: conta para mim como que ele é. E ela começou a contar. Só que daí eu interrompi ela e falei para ela assim: deixa eu terminar de contar. Ela falou: você conhece ele? Eu falei: não, mas eu sei do que eu pedi para Deus. Eu coloquei no papel. Então, quando nós iniciamos aqui falando, né, escreve a visão. Escreve no papel para quem passar e poder ver e entender aquilo. Foi o que eu fiz. Eu escrevi no papel, eu coloquei no papel tudo como eu queria que fosse ali o meu esposo. E Deus me deu conforme o que eu pedi. E é interessante que quando eu vi pela primeira vez a foto, eu falei assim: meu Deus, era do jeitinho que eu pedi para Deus e do jeitinho que Deus tinha mostrado para mim. E interessante que nós namoramos, noivamos e casamos durante 10 meses. 10 meses. E o Senhor ali sempre falou conosco da obra que Ele sempre teve com a gente, sobre trabalhar com casais, trabalhar com famílias. E estamos aqui falando para você que família é projeto de Deus, que casamento é projeto de Deus, que casamento pode dar certo, que o seu casamento, mesmo que esteja ali falido, mesmo que você olha, não dê mais jeito, mesmo que o divórcio muitas vezes você está a ponto de assinar, eu falo para você que se você colocar diante do altar do Senhor, se você pedir a Deus, se você pedir orientação ao Senhor, o Senhor pode restaurar a tua família, o Senhor pode restaurar o teu lar, o Senhor pode restaurar a tua casa. Verdade. E principalmente curar a tua alma, mente e coração, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor fez milagre na minha vida, o Senhor deu uma família para mim, a qual eu não achava que eu não ia poder ter uma família, e o Senhor me deu. O Senhor me deu um esposo, me deu 3 filhos, me deu 2 netos, e agora está vindo mais um. E o Senhor pode fazer isso na tua vida, porque a palavra do Senhor diz assim em Salmo 126, que nós veremos os filhos dos nossos filhos, e haverá paz na nossa casa, haverá paz na nossa família, porque Aleluia. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele vem, Ele restaura, Ele faz milagre, Ele opera maravilhas. Eu aqui resumi para você um pouquinho do nosso testemunho, mas quantas coisas o Senhor fez, quantos milagres o Senhor fez. Se eu for contar aqui, vai tomar todo o tempo. Mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui fazendo esse convite para você vir fazer o curso com a gente. Nós temos professores maravilhosos, a qual vai ministrar sobre o teu casamento, vai ministrar sobre a tua família, vai ministrar sobre a tua casa, bênçãos incontáveis do trono do Senhor, a qual você vai sair dali para uma vida de vitória, para uma vida de conquista, tendo novos rumos, novas visões. É isso que nós queremos para você. Não é, meu amor? É verdade. E você estava falando aí da visão, ó, nós estamos voltando a falar da visão de novo. Porque é interessante, a gente... eu orava a Deus para que Deus pudesse me dar uma esposa, uma mulher que fosse, correspondesse todo aquilo que eu queria, estivesse comigo no meu ministério, porque eu sempre tive uma vontade de ser obreiro na casa do Senhor, de ministrar a palavra, de poder estar futuramente pastoreando a igreja. Era um desejo do meu coração, e Deus me deu uma mulher dessa natureza, que correspondeu, né, àquilo que eu pedi. Com a mesma visão, com o mesmo propósito. Com a mesma visão, mesmo propósito. Por isso que hoje a gente está dando essa dica para você. Não é só sobre relacionamento, né? Você pode... A visão é ampla em todos os sentidos. Pode ser uma visão
familiar, conjugal, uma visão empresarial. Então, do que nós falamos aqui no início do profeta Abacuque, é para que você possa despertar que Deus, ele está atento a tudo aquilo que você for pedir, tudo aquilo que você for colocar no papel, tudo aquilo que você for projetar. Porém, você precisa fazer e também você precisa colocar em prática, porque assim, um exemplo, os jovens hoje vai namorar para casar. Sim. Então, como é que faz para a pessoa poder hoje encontrar alguém para poder namorar e futuramente casar? A dica que nós damos é essa. Aconteceu com a gente, deu certo, pode acontecer com você e dar certo, mas é uma dica muito boa, porque assim, eu falei que não basta só olhar a aparência exterior, a pessoa é bonita, vou casar com ela, mas às vezes a pessoa não gosta de trabalhar, às vezes a moça não quer fazer nada em casa, já não faz nada na casa da mãe, e quando casar não vai fazer também. Então, o que você faz? Faz uma lista, isso é visão do futuro. Faz uma lista e coloca lá a pessoa que eu quero. Se você for a moça, você coloca assim, ó, eu quero um marido assim, que tenha bom caráter, responsabilidade, trabalhador, servo de Deus, né? Seja espiritual. Isso. Então você, moça, precisa colocar tudo aquilo que você precisa de alguém que vai estar ao seu lado, somar com você, e não é somente para você poder colocar no papel e esquecer, não, você coloca no papel e apresenta para Deus. Deus está aqui, a lista da pessoa que eu quero viver a minha vida aqui na terra, porque sim, você precisa entender com quem você quer viver a sua vida aqui na terra, como que você quer viver a sua vida aqui na terra e de que maneira que você vai viver com a pessoa que está ao seu lado, porque isso é muito importante. Então não é qualquer pessoa, apareceu alguém lá, vou casar com essa pessoa e daí por diante. Não faça isso. Então pega essa dica, pega essa visão que nós estamos passando para você aqui hoje, e você vai ter um relacionamento abençoado, duradouro, no nome de Jesus. O rapaz faz a lista, eu quero, Senhor, uma mulher que seja espiritual, uma pessoa que seja inteligente, que seja uma boa dona de casa, que tenha responsabilidade, que tenha também a mesma visão que eu tenho. Então, quando casar, vocês vão estar no mesmo ambiente, vocês vão juntar essas visões que vocês têm, vocês tinham lá atrás, e vai colocar em prática, porque é necessário que você faça isso para que Deus possa ver o que o seu coração está ansioso ou quer, o seu coração quer para a sua vida futura. E se você fizer isso, com certeza vai dar certo, porque deu certo para a gente. E nós estamos indo para 28 anos de casado, não é 28 dias, 28 anos. Verdade. De muita experiência, passamos por muita coisa nessa vida. A gente no início não sabíamos como lidar com muitas coisas, mas Deus foi nos orientando, nós fomos orientando pela palavra, por aconselhamento, e deu certo. E nós estamos aqui hoje contando essa experiência para você, e eu tenho certeza que se você também fizer uma parte do que a gente fez, vai dar certo na sua relação, vai dar certo no seu casamento. Deus vai te dar uma família maravilhosa, uma família abençoada, e você depois vai contar essa bênção no nome de Jesus. Isso, né? Mesmo. O segredo está aí. Orar, receber a visão, escrever, organizar, planejar, tornar legível, agir, obedecer e esperar e confiar. Olha que bênção, né? Quando você espera no Senhor, você espera confiando e o milagre acontece. Olha que bênção. Então quer dizer que tem que planejar também, né? Tem que planejar. Vamos falar um pouquinho disso aí, do planejamento? Vamos porque, sim. Assim, às vezes a pessoa fala assim, eu vou casar e pronto, acabou. Não é só casar. Existe vários passos para um casamento. E depois do casamento também tem várias coisas que vocês precisam se atentar para que vocês possam não se perder no meio do caminho. Por isso que existe um planejamento. Isso mesmo. Falando de planejamento, você domina isso, né, meu amor? Eu amo planejar. Eu falo que se a gente não planeja, a gente se perde no caminho. Porque o planejamento, ele te dá a visão do que você vai fazer. E você torna aquilo legível, né? Através do planejamento. E Deus, ele sempre faz o milagre através do planejamento. Por quê? Porque Deus é Deus de ordem. Ele gosta das coisas com ordem. Isso é maravilhoso. Toda a nossa vida foi através disso. Nós temos 28 anos de casado esse ano e 27 anos também fazendo 27 anos de ministério.
Assim que nós casamos, passou 2 anos, nós fomos pastorear a primeira igreja. Exatamente. Olha que bênção, eu estava com 19 anos e meu esposo com 23 anos. Nós fomos os primeiros pastores mais novos da Assembleia de Deus Madureira em São José dos Campos. Então eu falo para você que a palavra do Senhor, ela se cumpre nas nossas vidas. Ela se cumpre de maneira extraordinária, mas foi através de uma visão, através também de um planejamento, através também de uma ordem dada por Deus. Então eu falo para você, se você quer que o seu 2026 seja diferente, então entregue nas mãos do Senhor, ora a Deus, confia que o Senhor ele pode fazer um milagre na tua vida, um milagre na tua casa, um milagre na tua família. Por isso que nós estamos aqui nesse programa Vidas para Cristo, que é onde você entrega realmente a direção da tua vida ao Senhor e Ele faz o milagre acontecer. Não é mesmo, meu amor? Verdade. E só para a gente poder encerrar nessa questão de relacionamento, do curso de Casados para Sempre, se você tiver interesse em poder participar, são 13 lições que vai elevar o nível do seu relacionamento. Tem vários assuntos que você vai aprender durante todas essas 13 lições, com vários professores gabaritados, tem experiência, exemplos de casal. Você vai aprender a ter um relacionamento melhor, duradouro, aprender. Tem um assunto, a gente até falou em um outro programa aqui, sobre papéis. Qual o papel do homem, qual o papel da mulher? E é interessante porque, às vezes, meu amor, o casal se perde dentro de casa e às vezes não sabe qual que é o papel do marido, qual que é o papel da esposa. A gente sabe que o marido... Os papéis invertidos, os papéis invertidos, né? O marido ele é o sacerdote da casa, ele é o líder, ele é o cabeça, a mulher é a auxiliadora, ela é aquela pessoa que vai ajudar, vai auxiliar, vai completar o marido em vários sentidos. Então, é um dos assuntos que você aprende no curso Casados para Sempre, que você sai dali com uma visão totalmente diferente. E você vai levar isso aí para o resto da sua vida, porque é algo que você vai aprender e a gente faz também uns exercícios, né, meu? Sim, a gente faz dinâmicas. Essas dinâmicas, elas despertam o casal. E também faz um entrosamento muito com ali o grupo que nós estamos. Exato. Este último nosso grupo que nós tivemos, nós se tornamos amigos, de tão gostoso que foi o curso. Então a gente não está chamando para você para simplesmente fazer um curso qualquer, não. Mas é um curso abençoado, a qual ali realmente a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus, a qual ali a gente sai transbordando, né, de coisas maravilhosas que nós aprendemos. E muitas vezes tem muitos casais que sabem, mas deixam de fazer. Então, vamos colocar em prática, né? Vamos fazer diferente para ter resultado diferente. É verdade. E às vezes a pessoa tem essa ideia, né? Eu não vou fazer o curso não, porque eu já sei, né? Tudo que vai falar eu já sei. Então, muitas vezes sabe, mas não faz. Não coloca em prática e fica um casamento, né, minguado, né? Verdade. Vive sempre naquela mesmice. Então, venha participar com a gente. Vou repetir para você aqui os telefones, o WhatsApp, que você pode fazer contato, 12988139007, 12988146096, ou através do Instagram, você pode mandar mensagem também, Missão Casais Sede, tudo junto, e acessa lá, compartilha, curte as postagens e segue a gente também para você poder ter conhecimento de todos os trabalhos. Tem muita coisa boa que vai ser realizado durante esse ano no Ministério de Casais da nossa igreja. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então tá chegando Casados para Sempre, fevereiro. Não deixa para em cima da hora, para a última hora. Faça a sua inscrição, conversa com a gente. Só um detalhe. O curso Casados para Sempre, para você que tem filhos pequenos, né, de colo, né, até mesmo criança de 5, 6, 7 anos, o curso não permite você levar crianças, para que você possa ter um estudo, um aprendizado ali bem eficaz. Porque as crianças são bênçãos, são presentes de Deus. A Bíblia diz que são heranças do Senhor. Mas a gente sabe também que ela pode tirar a atenção do casal quando, na hora, estiver ministrando ali a palavra. Então, o curso não permite que você leve criança. Então, a gente já fala de uma vez, para você poder ter ciência. Então eu tenho filho, eu vou deixar com alguém, e você se programa.
tá? Para deixar alguém. Mas, se caso você quiser levar o seu filho e ele consegue ficar em salinha, a gente tem a salinha na igreja, tá? E ela pode ficar na salinha e depois que terminar você pega o seu filho sem problema algum. Só que se o seu filho não conseguir ficar na salinha, aí não tem jeito, não tem como ficar juntamente na sala com os grupos para poder aprender ali a palavra. Então, é bem prático para você poder não ser surpreendido na hora, eu quero fazer o curso, mas eu tenho filho, como é que eu vou fazer? Então, se programa, deixa com alguém, nas terças-feiras, alguém pode ficar olhando o seu filho, ou você pode levar para a igreja e deixar na salinha, não é, meu amor? Isso mesmo, que bênção, né? Agora nós vamos ouvir a palavra do Vamos Senhor, lá. esta palavra maravilhosa. Deus tem uma mensagem, uma palavra do céu ao teu coração. Eu quero que você agora dobre a tua atenção para essa palavra que vai ser ministrada para o teu coração, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Carta ou epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, no versículo de número 29, que diz assim: haja paz em seu falar e graça em suas palavras. Deixa eu repetir para gravar, para ficar gravado no seu coração. Haja paz em seu falar e graça em suas palavras. Efésios 4, versículo 29. Ao iniciar aqui a leitura desse versículo, a gente entende que o apóstolo Paulo, ele está falando para uma comunidade, para pessoas que estavam vivendo momentos difíceis na sua vida, inclusive familiar, no convívio familiar. O apóstolo Paulo ele dirige essa palavra para as famílias, para os irmãos de Éfeso, explicando para eles que eles precisam ter uma forma, eles precisam entender como conversar, como elas possam dialogar umas com as outras. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje, nesse momento. Aí eu queria que você gravasse, que eu vou falar 3 tópicos, ou 3 erros que destrói a comunicação em casa ou no seu relacionamento conjugal. Então, 3 erros, porque a gente sabe que a comunicação, ela é a base. A comunicação é algo que faz com que as famílias, o relacionamento ou o casal tenha sucesso no seu relacionamento. E a comunicação, ela é uma ponte. E uma vez que isso é quebrada, ou esse objetivo, esse princípio é quebrado, tudo ao seu redor, na sua volta também, vai ficar com um problema, assim, que a gente pode dizer, vai ficar comprometido. Então, eu gostaria que você entendesse que existem muitos erros de comunicação, muitos erros em vários relacionamentos, mas eu quero só falar de 3 erros, porque esse é um que vai nortear o seu pensamento hoje, no nome de Jesus. Então, o primeiro erro, gostaria de falar para vocês, que destrói a comunicação em casa, é falar no calor da emoção, quando a raiva fala mais alto e o amor fica em silêncio. Olha só, falar no momento em que não deve falar, né? Isso é muito interessante. Falar no calor da emoção. A pessoa começa a falar e daqui a pouco ela se altera e você quer falar também, isso vai dar um problema e a problemática está aí. Então não pode. Quando a raiva fala mais alto, o amor fica em silêncio. Ou seja, a pessoa está com veio cheia talvez do trabalho, alguma coisa que aconteceu que deixou ela transtornada. O que pode acontecer? Essa pessoa ela pode trazer isso que não era para trazer de fora para dentro de casa e desconta na pessoa que Deus colocou ao seu lado, que seja a sua esposa ou que seja o seu marido, tá? Então é um dos erros que acontece hoje nas casas, nos lares, que faz com que as famílias ficam divididas e o conflito já é generalizado. Então o conselho que eu te dou hoje, um conselho para você poder quebrar esse erro que às vezes está acontecendo na sua casa, no seu lar, porque o apóstolo Paulo, ele coloca assim: haja paz em seu falar. Então eu não posso dirigir a palavra nem para a minha mulher, nem para os meus filhos, para os meus netos, ou de quem da minha família, no calor da emoção. Eu não posso pensar assim, não, eu vou falar mesmo porque eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim e pronto, acabou. Não.
nós precisamos ter um coração perdoador, um coração manso. A Jesus ainda até falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então você precisa ser humilde de coração. Seja brando no seu falar, seja manso no seu falar. Então, quando vir algo que vai comprometer a relação ou essa conversa, pense, reflita: será que se eu falar isso vai surtir efeito bom ou ruim, positivo ou negativo? Então, esse erro ele pode destruir o seu relacionamento conjugal. Falar no calor da emoção. Já aconteceu várias vezes, e a gente já aconselhou algumas pessoas que no calor da emoção falou coisas desnecessárias e o casamento quase foi destruído, a família quase foi destruída. Então, antes de você falar, pensa: se essa pessoa estivesse falando para mim aquilo que eu ia falar para ela, será que eu ia receber? Será que eu ia ser receptivo? Ou qual seria a minha reação? Qual seria a forma que eu ia reagir quando essa pessoa falasse isso para mim? Então, se coloca no lugar da pessoa e inverte esse papel aí, dizendo assim: se fosse comigo, será que eu ia reagir de forma coerente? Eu ia ficar calmo? Ou eu não ia ter nenhuma reação? Ou eu ia partir para cima? Eu ia falar mesmo, porque eu sou assim? Então, porque cada um conhece o seu temperamento, cada um conhece a sua personalidade, e nós temos que ter um caráter, e o caráter em nós, quando casado e cristão, precisa ser um caráter convertido, porque assim, eu lembro que a minha mãe falava assim: filho, não anda com aquela pessoa que ela é um mau caráter. Então, se é um mau caráter, é uma pessoa que não é de boa índole. Mas nós cristãos, nós temos que ter um caráter aprovado por Deus, tá? Então, falar no calor da emoção vai trazer um transtorno para a sua casa, um transtorno para a sua vida, um transtorno para a sua família. Isso pode dividir o seu lar, isso pode dividir o seu casamento, e ao ponto de até pensar em separação. E Deus, Ele é o mais interessado em que o seu casamento dê certo. Deus é o mais interessado em que sua família flua, que sua família tenha bons resultados, vocês vivem em harmonia dentro de casa. Porque é tão bom quando a gente chega em casa e você vê aquela harmonia, as pessoas falando baixo, falando de forma coerente, sem gritaria, sem algazarra, sem conflitos. É tão gostoso, é tão prazeroso quando você está numa casa que tem paz. Por isso que Paulo fala assim: olha, haja paz em seu falar e graça em suas palavras. Então não basta só ter paz na fala, ao falar, tem que ter graça, porque a graça do Senhor que nos alcançou quando nós aceitamos a Jesus como o Salvador da nossa vida, essa graça, que é um favor imerecido, ela fez a gente ser uma pessoa melhor, porque hoje, como cristão, eu sei me comportar como um marido, eu sei me comportar como um pai, eu sei me comportar como um avô. Então, quando eu vou dirigir a palavra para minha mulher, pastora Juscelene, eu sei da forma que eu vou falar com ela, porque eu sei o temperamento dela. Nós vivemos já há quase 28 anos, então nós nos conhecemos. Então, quando você conhece a pessoa que está dentro da sua casa, no mesmo ambiente, no mesmo local, você sabe como que essa pessoa vai reagir quando você for falar alguma coisa que pode trazer ali um conflito para essa pessoa. Então, se você conhece a personalidade, o caráter dela, então pega leve. Então você tem que ter boas maneiras para poder falar com essa pessoa. E ainda que Provérbios 15:18 diz assim: o homem iracundo provoca discussões, mas quem é paciente acalma a contenda. Veja bem, o homem iracundo provoca discussões. Aquela pessoa que não tem noção do que vai falar. Não, eu vou falar porque eu tenho que falar mesmo, eu falo mesmo, eu sou assim e pronto, acabou. Então, a Bíblia diz que em Provérbios, essa pessoa provoca discussões. E geralmente, a minha esposa uma vez ministrou uma palavra, isso gravou, ficou gravado no meu coração. Ela disse assim, que não são grandes coisas que separam casamentos, não são grandes coisas que começam a acontecer os conflitos, são as pequenas coisas, são coisas minúsculas, são coisas pequenas que vai fazer você sair da graça, você não ter paz na sua fala, você ser uma pessoa iracunda e provocar essas discussões
é quando falta a graça, quando falta a paz de Deus no seu coração. Então, se nós temos a paz de Deus no nosso coração, se nós temos a graça de Deus em nossas vidas, então nós não podemos estar nesse patamar de discussões, de conflitos. Você vai falar assim, pastor, mas nem sempre a gente está bem. Eu sei, casamento não é mil maravilhas, viver em família não é mil maravilhas, a gente sabe disso. Porém, a Bíblia está nos ensinando, a Bíblia está nos mostrando, Provérbios 15, 18, o homem iracundo provoca discussões, mas quem é paciente acalma a contenda. Porque assim, no calor da discussão, no calor de provocações, alguém tem que ser mais manso, alguém tem que ter paciência, conforme está escrito em Salmos, meu amor, 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência que você precisa ter nesse momento vai fazer você respirar, e você respira, conta até 10, até 100, até 1000, até 10.000 e vai contando. Tá? Ao invés de falar, de retrucar, de responder de forma grotesca, grossa, de forma que vai provocar discussões, você se acalma, tenta acalmar a pessoa, aí você vai ter um diálogo, que vai ser de paz e de graça de Deus nesse mesmo ambiente. Então esse é o primeiro erro que o casal comete, ou que as famílias cometem dentro das suas casas, onde falta a paz na fala e a graça nos seus corações. A segunda coisa ou o segundo erro, ouvir para responder, não para entender. Ouvir para responder, não para entender. Porque assim, tem pessoas que ela quando está ouvindo alguém falar, ela já quer falar. E já aconteceu comigo, e eu estou me policiando concernente a isso, para que eu não venha interromper a pessoa quando vai falando. Pastor, como é que eu faço isso? Da mesma forma. Então, se a pessoa está falando com você, porque assim, existe o emissor e o receptor. Então, por exemplo, se eu estou falando com você agora, você que me ouve, eu sou o emissor. Eu estou falando para você, você é o receptor, você está recebendo tudo aquilo que eu estou falando aqui para você, todo esse ensinamento. Então, se eu sou o emissor, eu estou falando, você está ouvindo, você precisa, primeiramente, esperar que eu fale para depois responder. Então, numa conversa a dois, familiar, ou num grupo de pessoas, talvez numa reunião, espera alguém falar primeiro, ou quem está de posse da palavra, melhor dizendo, alguém que está de posse da palavra, alguém que está liderando aquela palavra, espera primeiramente essa pessoa falar, concluir. E se a pessoa não der o melhor, se for numa reunião de empresa, se a pessoa não te der uma oportunidade para falar, nem fale. Porque você pode provocar algo nessa liderança que vai te prejudicar, porque ela não te deu a palavra. Eu estou dizendo, uma reunião de empresa, empresarial, que talvez você ainda não tem a oportunidade de falar. Agora, se tratar dentro de casa, na vida conjugal, o casal ali em si, eles conversando, aí sim você pode esperar a pessoa terminar de falar, aí sim você pode tomar a palavra para poder falar. Mas você não pode responder de forma que vai trazer discussões. Se a conversa está trazendo para uma discussão, um conflito, você precisa apaziguar para que isso não possa gerar uma discussão. Então, primeiro você ouve, depois você fala. Tá? Então, é o segundo erro que as pessoas têm. Ouvir para responder, não para entender. Muitos casais escutam apenas para se defender, não para compreender. Então, muitos casais, eles têm essa postura, escutam apenas para defender. Então, ela se defende na hora que está escutando e ela quer falar em cima e não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então, você não precisa fazer, não pode fazer isso. Você precisa entender para poder compreender aquilo que está dizendo. E Tiago 1,19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, pronto para ouvir. E quando fala que todo homem, ele não quer dizer que é só no sexo masculino, está dizendo no geral, a pessoa que está ouvindo, ela tem que estar pronta para ouvir.
pronto para responder, porque senão ela pode causar ira, talvez na hora dessa conversa. Então, a intenção do apóstolo Tiago aqui é dizer o seguinte, que a gente tem que estar pronto para poder ouvir, para poder responder, só que na hora certa. Eu não posso responder, eu não posso dirigir a palavra na hora errada. Então, tudo tem o seu tempo determinado, como diz em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E, inclusive, tem tempo para você poder ouvir e o tempo para você poder falar. Então, alguns erros que as pessoas cometem na relação destrói essa comunicação na sua casa. Então, esse é o segundo erro. Então, comunicação saudável começa quando a escuta é sincera, não com acusações. Veja, eu vou repetir. Comunicação saudável começa com escuta sincera, não com acusações. Às vezes aconteceu alguma coisa no passado, na relação, no casamento, ou com um familiar, talvez com alguém, membro da sua família, e isso ficou talvez marcado de alguma forma. E às vezes naquela conversa a pessoa joga aquela palavra que foi falada bem outrora, bem antigamente, e isso vai trazer uma discussão, porque talvez lá no passado a pessoa falou assim, mas você não tinha me perdoado, você não tinha falado que tinha me perdoado, agora você voltou novamente com essa mesma palavra, com essa mesma acusação. Então não houve perdão, porque assim, quando a gente perdoa, o perdão tem que ser total, não pode ser parcial. Vou te perdoar aqui, depois lá na frente a gente vê o que a gente pode fazer. Não, tem que perdoar total. O apóstolo Pedro falou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Quantas vezes eu devo perdoar? Jesus falou assim, 70 vezes 7. Ele falou assim, 7 vezes? O apóstolo falou para Jesus, 7 vezes que eu tenho que perdoar? Jesus falou, não, 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Então, quando a pessoa joga algo que aconteceu lá atrás, que já foi resolvido, vai gerar uma discussão, com certeza vai gerar um conflito com essa pessoa. Então, a comunicação saudável, ela começa com uma escuta sincera, não com acusação. Então, não fica acusando aquilo que já resolveu, aquilo que já foi águas passadas, como diz, aquilo que já está resolvido. Então não faça isso, porque o Espírito Santo não tem como trabalhar na vida de pessoas que fica só acusando, porque quem é o acusador? A Bíblia já diz que é o Satanás, o diabo que é o acusador. Você que é marido, você que é mulher, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, você não é acusador, você é servo de Deus, você é serva do Senhor, você é instrumento de Deus. Deus te levantou nessa casa para você poder ser um canal de bênção. Se você, marido, está passando por esse problema, Deus te levantou para você não ser acusador, para você poder ser um abençoador, o sacerdote que mantém a casa de pé, que mantém a casa em oração. Você é a pessoa que Deus levantou para poder trazer conquista para toda a sua família. Se você, mulher, esposa, que me ouve agora, Deus te levantou para ser essa mãe maravilhosa, essa mulher que edifica a casa, essa mulher de provérbios, essa mulher auxiliadora, essa mãe maravilhosa. Deus te levantou para ser essa pessoa de bênção, de paz na vida de todos os seus familiares. Deus não levantou vocês para ser acusadores, não. Deus levantou você para ser uma mãe que vai abençoar os seus filhos, que todos os dias ora por ele, que todos os dias abraça os seus filhos, que você tenha um cuidado com a sua casa, tenha um cuidado com o seu marido. Então Deus te levantou para isso. Você, marido, Deus te levantou para que você possa ser um ótimo pai, um pai abençoador, um pai protetor, um pai provedor, um pai professor. Você precisa ser essa pessoa que Deus te levantou para fazer diferença dentro da sua casa. Por quê? Quais as marcas que eu posso deixar na minha casa? Quais as marcas que você vai deixar na sua casa no quesito de comunicação? Não, meu pai, a minha mãe são pessoas que não dá para conversar, eles discutem, tudo está brigando, tudo traz à tona muitas coisas que aconteceu, que já foram resolvidas. Então Deus está te falando hoje, nesta noite, que você precisa ter coerência naquilo que você faz, naquilo que você fala. E a comunicação é um dos pilares que deixa a relação, que deixa a família destruída ou construtiva. Ou seja, se você tem uma fala que vai destruir, uma fala que vai trazer discussão para a sua família, com certeza, isso é claro, com certeza, o inimigo está por trás disso. Deus não está nesse negócio. Deus está na família, no casal,
onde tem uma palavra branda, uma palavra que suscita graça e não que suscita ira. Deus vai abençoar a sua casa a partir do momento que haja paz na sua fala, que haja graça naquilo que você faz. Então, esses erros que eu estou falando para vocês aqui são coisas que acontecem no dia a dia, em todos os dias, em todas as famílias. Mas por que tem famílias que conseguem resolver essas situações e outras não? Porque algumas já aprenderam e hoje você está aprendendo como lidar com situações ou com alguns erros que pode trazer falha, que pode trazer ou que pode destruir a comunicação dentro da sua casa. Então, se você estiver passando por esses problemas, se você estiver enfrentando essas coisas, Deus está te dizendo hoje, nesta noite, você precisa ter paz na sua fala, você precisa ter graça na sua vida, para você poder construir uma comunicação saudável e duradoura. Porque assim, gente, tem muitas pessoas construindo muro dentro das suas casas, porque essas barreiras que são construídas dentro de casas impedem que a comunicação seja saudável, que a comunicação seja, né, direta com essa pessoa. Deus não chamou a gente para construir muros, Deus chamou a gente para construir pontes que vai ligar um até o outro. E essa ponte vai fazer a gente chegar um ao outro dizendo assim: eu amo você, eu gosto de você, eu quero você na minha vida, você é um filho maravilhoso, você é uma filha abençoada, você é meu pai, você é minha mãe, e assim por diante. Deus quer que você construa pontes e não muro. O muro divide, o muro separa. Deus quer que você construa pontes no nome de Jesus. E o terceiro, último erro que destrói a comunicação na casa é usar palavras que ferem. Palavras duras deixam marcas que pedidos de perdão nem sempre vai apagar facilmente. Isso é duro falar, mas existem pessoas que ao falar, ela fere. E as palavras ferem mais do que um tapa, do que um murro, do que sei lá, e outras coisas que podem acontecer. Palavras matam, palavras ferem. E o próprio apóstolo Tiago, ele disse que se você falar de forma errada, isso você falando, ele diz que a língua que foi colocada na cavidade bucal, ela foi dada para a gente poder falar. E o próprio apóstolo Tiago, ele diz que ela pode incendiar um bosque, porque há poder nas suas palavras, há poder na sua língua, naquilo que você fala, naquilo que você vai dizer para as pessoas. Há poder naquilo que você vai dizer, seja coisas negativas, seja coisas positivas, há poder. E talvez tem muitas pessoas usando a fala, usando a língua para maldizer, para poder amaldiçoar a pessoa, para poder contradizer muitas coisas. E Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte: você precisa usar a sua língua, a sua fala, a sua boca para abençoar as pessoas, para trazer bênçãos para a sua casa, bênção para a sua família, bênçãos para os seus filhos. E como aqui o terceiro erro diz que usar palavras que ferem, vai fazer com que essa pessoa fique magoada com você. Se for a sua mulher, se for o seu marido, uma palavra mal colocada, uma palavra que vai ferir essa pessoa, pode custar muito caro, pode custar o seu casamento. Tem muitas pessoas hoje que se separam por causa disso, porque falou algo que entristeceu, falou algo que tirou a pessoa do chão, e isso deixou a pessoa magoada, e essa pessoa às vezes tomou a decisão da separação. Deus não quer que isso aconteça na sua casa, Deus não quer que isso aconteça no seu casamento. Deus quer que você use a sua boca para abençoar. Palavras brandas, palavras, né, que vão trazer regozijo, júbilo, alegria, gozo, satisfação para quem está te ouvindo. Então, as palavras, elas ferem. Se você usar a língua para proferir palavras maravilhosas, vai ser uma benção. Olha só o que Provérbios 18, 21, o sábio Salomão escreveu: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Mas espera aí, pastor, eu só estou falando, eu não estou agredindo, eu não estou matando a pessoa. Então, às vezes a palavra, ela mata. Às vezes a palavra, ela fere as pessoas. Então, faz uma retrospectiva e pensam: como que eu estou conversando? De que forma que eu estou falando? Como que eu estou dirigindo a palavra para essa pessoa que Deus colocou na minha vida, para os meus filhos? Porque às vezes tem pais que vai conversar com os filhos, ou vai chamar os filhos e fala: vem aqui, seu moleque,
vem aqui seu levado, seu pivete, e aí vai colocando várias palavras pejorativas sobre a vida dos seus filhos, que isso traz um prejuízo muito grande, porque há poder nas suas palavras. Se você não souber usar essas palavras, você pode estar amaldiçoando os seus filhos. Da mesma forma, se você for dirigir a palavra para sua mulher, para sua esposa, ou para o seu marido, para o seu esposo, você não pode dirigir de qualquer forma, você não pode falar de qualquer maneira. Eu preciso, através da paz que eu tenho, da graça de Deus que eu tenho, eu preciso dirigir para essas pessoas que Deus colocou na minha vida, que Deus colocou na minha casa, de forma coerente, de forma maravilhosa. E outra coisa, o tom da conversa, o tom da fala é importante também. Eu não posso gritar, eu não posso esmurrar em algum móvel da casa, alguma coisa, para dizer que eu tenho autoridade, que eu estou de posse ali de alguma coisa. Não precisa. Você pode falar de forma branda, de forma baixa, de forma carinhosa, porque sim, tem uma coisa, o casal, meu amor, quando estava namorando, às vezes, eles falavam bem baixinho, no ouvido, né? Falava no ouvido, baixinho, palavras carinhosas, palavras maravilhosas. Aí depois que casou, as coisas foi deixando de qualquer maneira, foi vivendo o casamento de qualquer forma. Aí não tem importância mais, a pessoa fala alto, briga mesmo, grita. O marido está chegando, a mulher está gritando lá de dentro de casa. Ainda bem que você chegou, e agora você vai ouvir, vou ter que falar tudo para você. Calma, respira. Há uma frase dentro da terapia que a gente fala assim: respira e não pira. Então você precisa respirar. Calma, o mundo não acabou, dá para resolver a situação. E a conversa, o diálogo, a comunicação é um dos pilares mais importantes, ou um dos mais importantes dentro de um casamento, dentro de um lar, porque é através da comunicação que nós vamos conseguir dirigir a palavra para essa pessoa, e nós vamos conseguir ou resolver o problema ou aumentar esse problema. Então, o tom de conversa pode construir pontes ou levantar muros dentro da casa. Então, para que você possa entender que a forma que eu estou falando, ela vai trazer benefícios ou malefícios, você precisa fazer essa análise. Como que eu estou conversando? Como que eu estou me comunicando com as pessoas? Não é só, gente, no sentido familiar, conjugal, isso é em todos os aspectos. Porque, sim, isso você vai entender. A gente, às vezes, é mais coerente com pessoas de fora, com pessoas que não é da nossa parentela, que a gente nem conhece, meu amor. Às vezes, a gente são mais coerentes com as pessoas de fora do que os de dentro de casa. Às vezes, a gente pede perdão com muita facilidade para as pessoas lá fora. A gente conversa baixinho com as pessoas lá fora, mas dentro de casa a gente é grosso, a gente fala alto, a gente não perdoa. Então, Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte: você precisa entender que a comunicação, ela é a base para um relacionamento, para que o convívio familiar seja duradouro, seja abençoado. Deus quer que você viva dentro dessa casa. Deus quer que você viva dentro desse ambiente, dentro desse lar, de uma forma maravilhosa, que a sua casa possa ser um pedacinho do céu, uma extensão do céu lá na sua casa. Porque tem gente que às vezes vive num ambiente que é uma gritaria, parece mais um hospício do que uma casa. Deus quer que essa casa se transforme em um pedacinho do céu, momento de alegria, momento de prazeroso, de conversas sadias, que não seja coisas que vai agredir ninguém. Tá? E uma das coisas que a gente, nesse ano, nós estamos nos programando novamente, para a gente poder voltar a ter os cultos, o culto na casa, o culto em casa, o culto no lar. Porque isso vai fazer com que as conversas sejam melhores, as prosas, como diz, sejam melhores, o convívio seja melhor uns com os outros. Então resgata esse valor que se perdeu dentro da sua casa, que é o culto doméstico, o culto em casa. Eu não estou dizendo que você não precisa ir na igreja mais porque está fazendo culto em casa. Não é isso, não. Você vai nos cultos na sua igreja, você participa na sua igreja, onde você congrega, mas que você tenha um tempo na semana para você poder tirar pelo menos 20, meia hora, para você conversar com seus filhos, conversar com a sua esposa, ler a palavra, orar juntos, ler a palavra juntos.
Deus vai abençoar muito a sua vida. Que o ano de 2026 seja um ano de conquista, de vitória, de bênçãos na sua casa. Que você possa usar a comunicação como benefício e não malefício para a sua casa. Que você venha usar o diálogo para falar com a sua mulher, para falar com o seu marido de forma calma, de forma branda, de forma que vocês vão se entender em todos os aspectos. Mas não seja iracundo, como diz Provérbios, trazendo discussões ou provocando discussões, mas usa a sua língua, a sua boca, a sua fala para abençoar as pessoas que estão na sua casa, no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você, que possa ter aprendido esses 3 erros que destroem a comunicação dentro da casa. Você possa compreender que Deus, Ele é o mais interessado em que vocês vivam bem, estejam bem, que a sua casa esteja bem, que os seus filhos estejam bem. E se não tiver, ora a Deus, busca a Deus, pede direcionamento do Senhor para que vocês possam ter uma casa de paz, uma casa de bênção, uma casa maravilhosa no nome de Jesus. E se você estiver passando por algum problema na sua vida, algum problema hoje dentro da sua casa, escreve no chat aí, que depois a gente vai responder para você, vai te ajudar. Talvez você precise de uma orientação, talvez você precise de um aconselhamento, talvez você precise de um direcionamento, talvez você está fora da visão, fora de foco, como nós diz aqui no início. Talvez você não tenha visão nenhuma de futuro para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para os seus projetos. Digita aí no chat aí, você precisa de uma ajuda, você quer que alguém converse com você, nós vamos conversar com você e nós podemos te ajudar em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar toda a sua casa, porque nós já estamos chegando no finalzinho, né, meu amor, do programa. Isso, está chegando no finalzinho, mas que mensagem maravilhosa do céu ao teu coração, ao teu lar, à tua família, que você possa pegar aí essa mensagem e colocar ela em prática e saber que o Senhor, Ele pode aí te dar um ano de vitória, um ano de conquista, e a qual você pode resgatar a sua família para o reino de Deus e também para você. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Deus abençoe, meu amor, pela essa mensagem maravilhosa. Eu te amo. Também te amo. Deus abençoe pastora Cris, que é a nossa querida, amada amiga. Pastor Patrick, Esther, Ruth, por ter nos confiado de estar aqui nesta noite, neste programa maravilhoso, Vidas para Cristo. Que Deus abençoe grandemente. Já estamos com saudades, tá bom? Essa viagem aí já está durando demais já. Estamos com saudade, mas Deus abençoe. Aproveita bastante, passeia bastante, vocês merecem. E que o Senhor continue abençoando este programa Vida para Cristo. Estamos aqui no final. Deus abençoe, meu amor. Vamos Deus estar abençoe orando para abençoar o teu lar, abençoar a tua família e usar as palavras. Olha só, foi ministrado sobre palavras, então nós vamos estar aqui usando a palavra, as palavras, para profetizar ano de vitória, ano de conquista sobre a tua vida. Amém? É verdade. A gente quer agradecer também pastor Patrick, meu amigo, pastora Cristiane, esse casal abençoado, Esther, Ruth, Deus abençoe vocês grandemente. O programa Vidas para Cristo é uma bênção para as famílias, para os casais, para a humanidade. Eu tenho certeza que esta palavra chegou no seu coração. Se você puder compartilhar com alguém através das redes sociais, mandando aí, direcionando ou compartilhando para as pessoas no WhatsApp, no Instagram e por diante. E se você tiver algum testemunho depois para contar através dessa ministração, coloca aí no chat e a gente vai estar compartilhando e com outras pessoas, né, para que o reino possa crescer, o programa possa crescer ainda mais e Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe então, pastor Patrick, pastora Cristiane, família maravilhosa do programa Vidas para Cristo. Que Deus possa abençoar vocês. Vamos orar para a gente poder encerrar. A pastora Juscelene vai estar orando para a gente poder encerrar. E Deus possa abençoar vocês. Querendo Deus, até uma próxima oportunidade, estaremos aqui novamente, no nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos juntamente comigo neste momento e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por este momento que nós estivemos aqui no programa Vidas para Cristo. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra foi ministrada ao coração, Senhor, de pessoas que precisam de um direcionamento. Pai, que esta família
que este pai, que esta mãe, que este filho que ouviu esta mensagem possa colocar em prática, ó Deus, que possa aprender, Senhor Jesus querido, que a conversa, que a comunicação, ela precisa ser de forma extraordinária, que precisa haver paz neste lar, que precisa haver amor, que precisa haver harmonia nesta casa. Pai, neste ano de 2026, que ainda está iniciando, nós queremos profetizar sobre a vida de casais, sobre a vida de família, sobre filhos, Pai, que precisam ouvir dos pais que o ama. Famílias, Senhor, que estão sendo destruídas pelo inimigo. Nós estamos aqui profetizando, ó Pai, que este pai de família venha, Senhor Jesus, teu direcionamento, amar os filhos incondicionalmente. Esta esposa precisa amar, respeitar, honrar este marido. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, neste programa Vidas para Cristo, nós profetizamos, ó Deus, na autoridade do teu Espírito Santo, que famílias sejam restauradas, que casamentos sejam restaurados, que a bênção do Senhor chegue neste lar, nesta família, e que a comunicação, Senhor, seja uma comunicação onde venha haver paz, amor, harmonia, ó Deus, que eles venham viver, Senhor, nesta terra, como se fosse um pedacinho do céu, aonde a paz venha reinar, aonde o Espírito Santo, Senhor, chega, ele faz morada, e que nesta noite o teu Espírito Santo venha tocar no coração, na mente, na alma desta pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ouviu este programa, que assistiu esse programa, ó Deus, que venha, Senhor Jesus, sentir a tua presença e sentir, ó Deus, que o Senhor pode restaurar este lar, esta família, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Só para você lembrar, família é um bem mais precioso. Deus abençoe, forte abraço, a Deus paz do abençoe, Senhor. família é projeto de Deus. Aleluia.